meus queridos, sejam bem-vindos à resolução UFRR Química CPV do ano 2021. Vamos verificar que aquilo que eu tenho comentado lá nas provas anteriores, novamente, vamos encontrar questões de estequiometria. Você que especialmente não conhece muito a banca UFRR, fique ligado. Estequiometria é o assunto mais queridinho dos últimos tempos. Vamos lá então com a primeira questão do nosso vestibular. Ele diz o seguinte, na primeira questão, PSS1. A tomografia por emissão de pósitrons é uma modalidade de exame no âmbito da medicina nuclear, utilizada para diferentes aplicações, como por exemplo na detecção de tumores e na identificação de regiões de miocárdio com isquemia ou hibernação. Essa técnica é baseada na emissão de pósitrons por radioisótopos instáveis, como carbono 11, nitrogênio 13, oxigênio 15 e flúor 18. Sendo que um pósitron é uma partícula subatômica que se distingue de um elétron apenas pelo fato de apresentar uma carga positiva. E ao emitir um pósitron, um radioisótopo converte um de seus prótons em nêutron. Em um exame de tomografia por emissão de pósitrons, empregando oxigênio 15, o elemento químico no qual esse radioisótopo irá se converter ao emitir um pósitron é. Eu tenho uma ressalva quanto a essa questão. Ela vai apresentar reação nuclear. Reação nuclear não é tema do nosso vestibular, pois não está lá no conteúdo programático. Então, colocaram uma questão de um assunto que, a meu ver, não está contemplado no conteúdo programático do edital, beleza? Mas vamos seguindo porque ele nos deu informações suficientes para a gente resolver. A gente tem um oxigênio 15. Vamos lembrar que ele fala o seguinte, uma partícula que, apesar de ser positiva, ela se assemelha a um elétron. Então, ela tem carga positiva e quando se emite um pósitron, esse radioisótopo ele vai converter um dos seus prótons em nêutron. O oxigênio ele tem como quantidade de prótons 8. Então, se ele converte um de seus prótons para nêutron, acontecerá que ele perderá um próton, menos um próton. E ele vai se transformar, então, em 7 prótons. Se ele tem 7 prótons, a gente vai perceber, então, que ele vai se transformar em um elemento que está à sua esquerda, que será justamente o nitrogênio. Não esqueçamos que o nitrogênio tem número atômico 7, portanto, a gente encontra isso, inclusive, na tabela periódica. Então, simplesmente, era essa a informação que a gente poderia resgatar. Ele converte um próton em nêutron, ok? E ao fazer isso, então, ele se transforma em outro elemento. Ele se transforma em um radioisótopo em outro, quando emite pósitron. E aí, se ele tinha 8 prótons, converteu um em nêutron, não tem problema, deixou de ser oxigênio, passou a ser nitrogênio. Vamos verificar se de fato é essa a nossa resposta. Simples, né? Realmente, nitrogênio. Mas, apesar da questão você conseguir resolver pelas informações que o enunciado nos apresenta, ela não contempla o conteúdo programático. Nós vamos ver que essa prova aqui, ela pega alguns assuntos que não são inerentes ao conteúdo programático. Atenção CPV, atenção UFRR. Houve um certo desprendimento da realidade do conteúdo programático. Fiquemos atentos quanto a isso para que isso não se repita. Vamos lá então à segunda questão. Aqui, assunto clássico de cálculo de número de oxidação, quando ele fala aqui das jazidas do pericloro, que é um mineral principalmente extraído em processos de separação magnética, né? A gente vai verificar que ele fala também um pouco sobre os minerais de nióbio e aí ele pede o NOx do silício, cloro e nióbio, respectivamente naquelas substâncias. Façamos então
Acompanhe aqui comigo para a primeira substância que ele pede, que é justamente o ácido hexafluorossilícico, ok? Então temos aqui H2SiF6. Hidrogênio temos 2, NOx mais 1, silício nós não sabemos, temos 1, então chamamos mais X. E temos 6 átomos de flúor, menos 1, já que está totalmente à direita, halogênio, né? Então X será igual a 6 menos 2, X é igual a mais 4. Então, já não pode ser a C, nem pode ser a letra A. Para o próximo, HCl, simplesmente a gente lembra que halogênio mais à direita tem NOx menos 1. Ou então, se o hidrogênio é mais 1, para que dê 0, o cloro tem que ser menos 1. Então já não pode ser a letra B, ok? Nem a letra E. A gente vai marcar a letra D, mas para desencargo de consciência, vamos fazer do nióbio. Nb2O5. 2 nióbios, 2x mais 5 vezes menos 2, que é do oxigênio, dá 0. 2x igual a 10, x igual a mais 5. Portanto, realmente descreve o que é a letra D. Cálculo de NOx, tranquilo, algo simples. Aqui você tem um compromisso de acertar essa questão. Fechado? Vamos seguindo então com a terceira questão, que é a mais trabalhosa e que ela traz para a gente informações que o aluno do PSS1 não estudou cálculo de concentração. Então, como é que eu vou colocar um problema que envolve concentração molar? E não é só uma informação, não. É uma informação que tem que ser utilizada na prova, na resolução da questão. Concentração molar para o pessoal do PSS1. Então, atenção, CPV, UFRE. Aqui eu me vacilo. Eu posso cobrar PSS2 com cálculo de concentração para o pessoal lá do 3, mas para o 1, todo mundo parou em estequiometria, meus queridos, ok? Então, atenção em relação a isso. Aqui a gente vai verificar que esse 2,5 molar de cloreto de cálcio vai ser importante para a resolução do restante da questão. O aluno do PSS1 parou em cálculo estequiométrico no conteúdo programático. Ele não viu isso aqui, beleza? Então vamos colocar aqui no quadro o escopo da nossa resolução. Acompanhe comigo. Então veja só aqui comigo o que consta na nossa questão. Ele fala que, com o intuito de estudar a eficiência de um novo inibidor, um grupo de pesquisa realizou um experimento onde foram adicionados em um recipiente 31,8 gramas de carbonato de sódio, Na2CO3, é esse nosso camarada aqui, Na2CO3, 200 ml de água, 100 ml de uma solução contendo inibidor e 200 ml de uma solução de cloreto de cálcio, que é esse outro camarada aqui. A mistura permaneceu sob agitação por 30 minutos e após esse tempo, verificou-se que o carbonato de cálcio, que é a substância formada, que o carbonato de cálcio foi formado com um rendimento molar de apenas 5%. No final, esse 5% vai fazer diferença, atestando a eficiência do inibidor. Com base nessas informações, ele quer saber a massa do nosso carbonato de cálcio obtida, CaCO3. Bom, vamos calcular primeiro o número de mols do carbonato de sódio. 31,8 é sua massa, dividido por sua massa molar, achamos 0,3 mols. Qual será o número de mols do outro reagente, cloreto de cálcio? É aí que mora a questão de não poder ter sido cobrado isso no PSS1. Porque para eu achar o número de mols através da concentração molar e do volume, eu teria que ter estudado a fórmula da concentração molar. E isso não é tema do PSS1. Não podemos prejudicar o aluno do PSS1, porque no conteúdo programático dele não tem mandando ele estudar concentração de substância. Ninguém questionou, ou se questionou, não houve recurso para essa questão, indicando que o conteúdo não condiz com o que é previsto no edital. Mas vamos seguindo. 200 ml e concentração 2,5, quando a gente coloca na fórmula, acha 0,5 mol. Professor, que fórmula é essa? Concentração molar é número de mols dividido pelo volume.
número de mols, portanto, será concentração vezes volume. A gente multiplicou a concentração, o volume em litros, importante, dá em litros, deu 0,5. Quando a gente compara, a gente percebe que eu tenho proporção de 1 para 1. Então, se eu tenho 0,3, era para ter 0,3 do cloreto de cálcio, mas eu tenho 0,5. Logo, ele está em excesso. Do mesmo modo que se eu tenho 0,5 de cloreto de cálcio, era para eu ter 0,5 também do meu carbonato de sódio, mas eu tenho apenas 0,2. Então, ele é o limitante. Feito isso, nós vamos utilizar as informações do limitante para achar informações sobre o produto. Um mol do meu limitante está para 100 gramas do meu carbonato de cálcio, que é a substância pela qual estou procurando a massa. Se eu tenho 0,3 mols, que foi o que foi calculado aqui, olha, 0,3 mols do carbonato de sódio, eu terei X, e esse X é 30 gramas do carbonato de cálcio. Iríamos parar aí se o autor não tivesse falado que o nosso rendimento foi de apenas 5%. Então, 30 gramas está para 100%, 5% estará para quem? Para Y. E Y dá 1,5. É uma questão que não é difícil, entretanto, para o aluno do PSS1 que não viu cálculo de concentrações, ele não conseguiria evoluir aqui nessa parte para achar o número de mols do outro reagente para verificar quem está em excesso e quem é limitante. Lembrando, é de 1 para 1. Toda vez que está de 1 para 1, é muito simples verificar quem está em excesso e quem é o limitante. Por quê? Se eu tenho 0,3 de carbonato de sódio, eu teria que ter também 0,3 do cloreto de cálcio. Mas eu tenho 0,5, então eu tenho um excesso, inclusive, de 0,2 mols, né? Tem um excesso de 0,2 mols do cloreto de cálcio. Tudo bem isso aí, pessoal? Então, vamos verificar a nossa resposta, 1,5 realmente. Cuidado porque teve gente que marcou 3 gramas na letra D porque esqueceu que ainda tinha que tirar daquela porcentagem de 5% de rendimento. Vamos seguindo então agora com a quarta questão, aí sim PSS 2, Físico-Química, é uma questão que fala o seguinte: um dos principais métodos utilizados para a concentração da disseminação da Covid-19 é a desinfecção das mãos através do uso de sanitizantes, como o álcool em gel 70% ou o álcool glicerinado 80%. Em um protocolo disponibilizado pela Organização Mundial da Saúde, para o preparo de álcool glicerinado 80%, estão descritas as seguintes etapas. Número 1. O etanol é derramado no grande frasco ou tanque até a marca graduada. 2. O peróxido de hidrogênio é adicionado usando o cilindro de medição. 3. O glicerol é adicionado usando o cilindro de medição. Como o glicerol é muito viscoso e adere à parede do cilindro de medição, o cilindro deve ser lavado com água fervida, estéril, ou destilada e depois esvaziado no frasco tanque. 4. O frasco tanque é então completado até a marca de 10 litros com água destilada estéril ou fervida fria. 5. A tampa de rosca é colocada no tanque garrafa o mais rápido possível após a preparação a fim de evitar a evaporação. E o último item, a solução é misturada agitando suavemente quando apropriado ou usando uma pá. Em relação a esse protocolo, assinale a alternativa correta. Aqui a gente vai, então, julgar as assertivas. Então, ele diz o seguinte: letra A. O peróxido de hidrogênio é utilizado para favorecer a solubilização do glicerol no etanol. B. Na terceira etapa do processo, utiliza-se água fervida na lavagem do frasco de glicerol devido à baixa solubilidade de glicerol em água. Primeiro, glicerol é álcool. Se é álcool, não tem baixa solubilidade. Muito pelo contrário. Letra C. O frasco deve ser fechado rapidamente, pois a mistura etanol e água é um processo exotérmico. Verdadeiro, né? Por que é exotérmico? Porque libera energia, o que leva ao aumento da temperatura. Muito bem, até agora está ok. Após a mistura, facilitando a evaporação do componente mais volátil, que é justamente o álcool. Por isso que a gente veda. Está tudo ok na letra C. Durante esse processo, a água e o etanol reagem, formando a mistura homogênea.
não reagem. É uma mistura homogênea, mas eles não reagem. A água e o etanol permanecem sem reagir. Portanto, é um processo apenas físico e não químico. O glicerol não é capaz de realizar interações intermoleculares com a água. Está tudo errado, porque glicerol tem OH e água também tem OH. Essas interações intermoleculares, inclusive, serão pontes de hidrogênio. E na A ele diz que o peróxido de hidrogênio é utilizado para favorecer a solubilização de glicerol e etanol. Não, porque glicerol e etanol se solubilizam porque são semelhantes. Não precisaria do peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, para eles se solubilizarem. Fechado? E aí a gente tem a letra C como resposta correta. Quinta questão, vamos perceber aí sobre deslocamento de equilíbrio. A gente tem uma reação química, uma reação química que envolve o gás metano e água, ok? Produzindo monóxido de carbono e gás hidrogênio. E ele fala o seguinte: considere as seguintes afirmativas em relação ao processo de reforma a vapor de metano, ok? Então ele fala o seguinte: se adicionarmos água ao sistema, se eu adicionar água ao sistema, desloca o equilíbrio para o sentido contrário, né? Será observado um acréscimo na produção de hidrogênio. Verdadeiro. Tudo que a gente adiciona desloca o equilíbrio para o sentido oposto. Se adicionarmos um catalisador ao sistema, o equilíbrio será deslocado no sentido de favorecer a formação de produtos. A adição de catalisador não altera, não desloca equilíbrio. Ok? Terceira, quando a reação atinge o equilíbrio, a compressão, ou seja, o aumento da pressão do sistema favorece a reação inversa, ou seja, nesse sentido. Vamos verificar que quando eu aumento a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio para o sentido de menor volume. E o sentido de menor volume é esse, que é 1 mais 1. Aqui é 1 mais 3. Então está correto, né? Na quarta, a realização dessa reação em baixa temperatura favorece a produção de hidrogênio. Diminuindo a temperatura, vai favorecer a produção de hidrogênio? Vamos verificar então as afirmações corretas e aí nós teremos apenas a 1 e a 3. A realização dessa reação de baixa temperatura, a gente vai verificar que não vai ser favorável à produção de hidrogênio, porque nós vamos perceber especialmente aqui que nós não temos informações suficientes para identificar se é uma reação exotérmica ou endotérmica para a gente concluir essa afirmação. Então, no nosso conteúdo aqui, especialmente no princípio de Le Chatelier, que é o que rege a resolução dessa questão, número 1, adicionamos água ao sistema, desloca para o sentido oposto, verdadeiro, e a reação atinge o equilíbrio, a compressão vai ser o quê? O aumento da pressão desloca o sentido de menor volume. E o de menor volume é esse porque tem menos número de mols. Aqui tem 1 e aqui tem 3, né? Então, desloca para o sentido de menor volume. Aumento de pressão desloca o equilíbrio para o sentido de menor volume. Catalisador não desloca equilíbrio e essa reação em baixa temperatura não vai ser favorecida a produção de hidrogênio porque a gente não sabe se ela é exotérmica ou endotérmica. Pelo que eu estou olhando aqui, em nenhum momento ele consegue me informar isso. D, 1 e 3, as afirmações corretas. Vamos lá então, última questão de físico-química, que ele apresenta um gráfico para a gente, solubilidade da substância 1 e solubilidade da substância 2. Ele diz o seguinte: foi solicitado a um técnico de laboratório que fizesse um descarte de 45 gramas de um sólido branco, cujo rótulo estava ilegível. Beleza. E aí fez-se a consulta de antigos apontamentos e o técnico verificou que o sólido correspondia a um dos compostos dos gráficos abaixo. Qual será? Será 1 ou 2? 45 gramas, se ele tem 45 gramas, se for o sólido 1, aqui a 20 graus Celsius, e 45 gramas dele, ele nem chega, no 2. Mas vamos lá,
seguindo. Além disso, ao fazer o teste de solubilidade em água, a temperatura ambiente, então nós vamos voltar aqui para lembrar que a temperatura ambiente estamos a 25 graus Celsius, então nós estamos nesse contexto aqui, a 25 graus Celsius. Nós temos a solubilidade para 2 em 10 gramas e para 1 aproximadamente 55 gramas, ok? Então, para 1 e para 2, respectivamente 10 e 55 gramas. Continuando, com base nessas informações, para que o técnico consiga fazer o descarte de maneira mais econômica possível, a massa final da solução preparada, considerando que a temperatura do laboratório seja de 20 graus Celsius. Bom, aí depois ele vai falar que a gente vai trabalhar a 20 graus Celsius. Então vamos lá para os 20 graus Celsius, sem problema algum. Em 20 graus Celsius, a gente tem esses dois pontos aqui, 45 e 15. Quando a gente percebe que nós temos 45 e 15, bom, 45 gramas estando para 100 gramas de água, ou seja, 145 gramas de solução. Soluto e solução. Isso para 20 graus Celsius. A temperatura ambiente a 25 graus Celsius, eu já terei quanto? Bom, eu tenho 55 gramas, ok? E aí, quando a gente faz os nossos cálculos de regra de 3, vamos chegar à resposta de 345 gramas para a minha solução preparada. Mas nós vamos ter que atentarmos para o fato de que no gráfico estamos discutindo para 20 graus Celsius, ok? Então, na nossa regra de 3, a gente se depara com 20 graus Celsius, que é justamente quem vai fornecer informações no gráfico para essa resolução. Então, vamos ver se de fato ok, 345 nosso cálculo. Aqui a gente começa com química orgânica, que foi talvez nessa prova a mais justa possível em relação a conteúdo, ok? A etapa mais justinha, tudo certinho. Então veja só. A atorvastatina é um fármaco utilizado para redução de colesterol. Está lá dentro dos grupos das estatinas, né? Simvastatina, atorvastatina. Ele é atualmente considerado como o fármaco mais vendido de todos os tempos. Olha que massa. O volume de vendas da atorvastatina foi de cerca de 95 bilhões de dólares entre 92 e 2017. Aqui ele tem a fórmula estrutural da atorvastatina. Bom, e agora ele nos pergunta informações acerca dessa molécula. Vamos lá então julgar o que se pergunta. Então ele diz o seguinte: considere as seguintes afirmativas em relação à estrutura química apresentada. Possui 2 carbonos quirais? Ora, eu já consigo reconhecer um carbono quiral aqui. E já consigo reconhecer outro carbono quiral aqui. Porque isso é diferente disso aqui tudo, que é diferente disso aqui tudo, diferente desse hidrogênio que está recolhido aqui. Então nós temos 2 carbonos quirais, realmente, 2 centros de quiralidade. Verdadeiro. Possui as funções químicas amida. Vamos verificar se de fato eu tenho amida. Vou apagar aqui o nosso quadro. Temos amida? Vamos verificar se temos amida. Possui as funções químicas amida, esse nitrogênio ligado a carbono carbonílico define amida. Possui grupo álcool, possui grupo haleto orgânico, sim. Ok, né? Ele ainda poderia ter falado desse grupo funcional aqui e também desse outro grupo funcional, respectivamente uma amina e também um ácido carboxílico. Mas tudo bem. Ele apenas falou de alguns, né? 1 e 2 estão corretos. Possui isomeria geométrica EZ. A gente não encontra, né, nenhum plano que seja traçado para fazer tipo isomeria geométrica EZ, que é basicamente algo bem parecido com cis-trans. A gente não encontra.
ele fala na 4 que tem 13 ligações π. Vamos verificar aqui se de fato nós temos 13 ligações π. Lembrando que ligação π nós vamos avaliar dupla e tripla ligação. Então, uma ligação π, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Realmente temos 13 ligações π. E aí é uma questão tranquila, simples, 1, 2 e 4. Aqui no nosso gabarito está dando letra D. Ok? Tranquilo, Química Orgânica não fez vergonha nesse ano de vestibular. Em relação às estruturas a seguir, na 8ª questão, vamos verificar a afirmação correta, tá? Na afirmação correta, deixa eu colocar aqui o nosso pincel, ele fala o seguinte: 1 e 2 são isômeros de posição. Bom, 1 e 2 são isômeros de posição, a gente está percebendo que eles são isômeros, mas na verdade nós vamos encontrar aqui isomeria cis-trans, ok? Isomeria cis-trans, não é isomeria de posição. Ele diz que 3 e 4 são isômeros geométricos. Ó, para ser isômero geométrico, esse aqui de cima tem que ser diferente desse aqui de baixo. E são iguais, então não tem como apresentar isomeria geométrica no 3 e no 4, ok? Então não são isômeros geométricos. 2 e 3 são isômeros geométricos? Ó, vamos perceber que 2 e 3 eu tenho CH3 CH2 em cima, CH3 em cima, no mesmo lado do plano. Aqui nós teremos em planos opostos e é por isso que são isômeros geométricos. 2 e 3, isômeros geométricos. Lembrando que é 2 e 3, perdão, eu coloquei no 2 e 4. 2 e 3, a gente percebe o CH2CH3 aqui embaixo, o CH3 em cima e o CH3 embaixo. Aqui, inclusive, eu posso dizer que é trans e aqui eu posso dizer que é cis. Ou é Z, a depender da banca, como que ela explora esses conceitos. 2 e 3 são isômeros de posição? Não, a gente está vendo que são 2 e 3 são isômeros geométricos cis-trans. 1 e 3 são isômeros de posição? 1 e 3 não são isômeros de posição. A gente está percebendo que não tem nem isomeria aqui, nem de posição, nem muito menos geométrica, porque esses dois caras são iguais, não pode ser dessa forma, ok? Então, letra C de casa. E a última questão, que explora aí um conteúdo acerca desses tautômeros. Ele vai apresentar uma sequência de reações químicas aí e ele vai pedir para a gente fazer os julgamentos pertinentes a essas afirmações. Então, na 1, que também é isomeria, ele fala o seguinte: A e B são tautômeros. Ó, tautomeria. Vamos verificar se de fato é. Nós vamos perceber aqui a presença da carbonila e aqui do enol. Aqui teremos um equilíbrio quando temos tautômeros, quando os compostos estão em equilíbrio. Um equilíbrio ceto-enólico entre grupo funcional cetona e grupo funcional enol. Então, está verdadeiro. 2. A transformação de B para C é uma reação de adição. Bom, nós vamos ver que aconteceu uma reação aqui, olha, onde o grupo OH se transformou em éter, ok? E aí nós não vamos ter adição, porque não houve rompimento de ligação π, nem abertura de cadeia. Lembra que para ter reação de adição, eu tenho que romper ligação π ou abrir cadeia. Não aconteceu isso, muito provavelmente foi uma reação de eliminação aí, ok? Mas a adição não foi. Terceira, quando D é formado, há a criação de um novo carbono quiral. Bom, vamos avaliar esse carbono aqui, olha, substituinte diferente, essa parte da cadeia é diferente dessa outra parte da cadeia,
E aí, de fato, temos um carbono quiral aqui, olha. Carbono quiral fazer de preto. Então, está verdadeiro. 4. A reação de formação de E a partir de D é uma reação de oxidação. Bom, perceba aqui comigo que eu tenho o composto composto D, né? Sofrendo reação para se transformar em E, e o grupo ciano se transformando em dupla O, não acontece reação de oxidação, tá? Não é oxidação, porque a gente não vê ciano se transformando em dupla O sendo classificado como reação de oxidação. Então, as afirmações corretas, apenas 1 e 3, vamos verificar aqui, realmente é o que bate com o nosso gabarito letra C. Uma questão, na verdade, toda a etapa de Química Orgânica foi muito bem elaborada no vestibular 2021. Bom, e assim a gente chega ao final da resolução da nossa prova 2021 no nosso Acadêmico Resolve, do Acadêmico Live. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham cumprido aí todas as provas nessa sequência para a gente, nos últimos 5 anos, entender qual é o perfil da banca desse vestibular que vai ser parte da sua construção na sua aprovação. Espero que eu tenha contribuído, que a gente consiga se encontrar brevemente para a gente explorar mais ainda o perfil da banca UFRR. Foi um prazer, eu sou o professor Didi e a gente se encontra em outras oportunidades. Um abraço, meus queridos!